Miqueias 5:2. Apenas este versículo. Diz assim, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos orar. Pai Santo, nós, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença, gratos por esta noite em que temos a oportunidade, mais uma vez, de adorar o Senhor, ó Pai, de prestar esse culto a Ti. E agora, Pai, pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, Pai, coloque em cada coração, ó Pai, o Teu ensinamento, a Tua verdade, Senhor Deus, e que se porventura aqui houver alguém que ainda não Te conhece, ainda não foi salvo pelo Senhor, que esta noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de alegria, Senhor. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Profecias natalinas. Desde o domingo passado nós começamos com essa nova série que trata de algumas profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. E eu falei no domingo passado que nós estamos passando num período chamado de Advento, que é o período que antecede o Natal. São as 4 semanas que antecedem o Natal. E o Advento ele é marcado pela espera, como eu falei a vocês. E assim como nós estamos esperando a chegada do Natal no período do Advento, os nossos irmãos do Antigo Testamento também aguardavam a vinda do Messias, a concretização das profecias feitas por Deus através dos seus profetas a respeito do Salvador, a respeito do Redentor. E quando a gente é criança, a gente fica numa expectativa ainda maior a respeito do Natal. Eu me lembro quando eu era criança, quando a minha mãe montava a árvore de Natal, e ela chamava a mim e a minha irmã para ajudá-la. Era um pinheiro natural, e a gente ali, minha mãe tinha lá uma caixa com enfeites, tinham lá bolas coloridas, tinham outros enfeites, anjos, e o principal, a estrela que ficava no topo da árvore. Sempre acabava uma bola ou outra quebrada, eram aquelas bolas reluzentes de vidro. E tinha uma outra coisa que a gente colocava, minha mãe colocava na árvore, que eram os cartões de Natal. Meninos e meninas que nasceram na era da internet, sim, a gente enviava e recebia cartões de Natal. E era gostoso isso. Você olhava no correio aquelas filas de pessoas no final do ano enviando cartões de Natal. E você sempre recebia um cartão manuscrito. Teve a época dos cartões musicais até. E aí minha mãe pegava aqueles cartões e colocava ali na árvore de Natal. Tudo aquilo marcava a espera pelo Natal. E quando chegava finalmente a véspera do Natal, como que era? Família toda reunida, avós, tios, primos, música, comida e o principal, presentes. Que criança não gosta do Natal? Que criança não fica na expectativa do Natal? Mas não apenas as crianças, como eu disse, desde a queda, o povo de Deus ficou na espera daquele que o próprio Deus, lá no Éden, conforme nós vimos no domingo passado, havia prometido que resgataria o seu povo, o descendente da mulher.
E com o passar do tempo, na história da redenção, na história de todo o Antigo Testamento, Deus ele foi revelando cada vez mais detalhes dessa pessoa, desse Salvador, do descendente da mulher. A revelação de Deus, meus irmãos, ela é progressiva, é como uma cortina que vai se abrindo. E quando mais se abre a cortina, mais a gente enxerga quem era o Redentor, ou quem é o Redentor. Mais a gente conhece detalhes da sua pessoa. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai vendo essa cortina sendo aberta por Deus e o povo de Deus do Antigo Testamento conhecendo cada vez mais detalhes a respeito do Redentor. Com o passar do tempo, eles viram que aquele descendente da mulher seria um rei, descenderia da linhagem do seu rei, o rei Davi. Porém, meus irmãos, a história da redenção teve os seus momentos feios, teve os seus momentos manchados pelo pecado. Sim, porque justamente o Salvador ele viria para salvar o seu povo dos pecados deles. Nós vimos isso na nossa liturgia. E o povo de Deus, apesar de ser um povo eleito, um povo santo, era um povo que ainda pecava. É, ainda hoje, um povo que ainda peca. E aí, quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, nós vemos que aquele povo que havia prometido lá no final do livro de Josué, que juntamente com o próprio Josué, que eles adorariam a Deus, que eles serviriam ao Senhor, o povo então, com o passar das gerações, passam a servir outros deuses. No período de Juízes a gente vê isso, e na monarquia de Israel a gente também vê isso. E porque o povo foi desobedecendo a Deus, o povo foi adorando falsos deuses, Deus então levantou profetas para dizerem: assim diz o Senhor, arrependam-se, abandonem os ídolos e voltem-se para Deus. E um desses profetas foi Miqueias. Miqueias ele viveu 700 anos antes de Cristo. Miqueias ele foi um contemporâneo de Isaías, ele viveu na mesma época que Isaías. E ao contrário de Isaías, Miqueias não era um rapaz da cidade, mas era um rapaz de uma cidadezinha pequena chamada Moresete Gat. E esse rapaz da cidade do interior foi chamado por Deus e enviado por Deus para a capital Jerusalém para pregar ao povo da capital, ao povo de Jerusalém, o arrependimento, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, porque Deus viria com juízo sobre aquele povo. E quais eram os pecados de Jerusalém nos dias de Miqueias? Bom, nos dias de Miqueias havia corrupção no palácio. Nos dias de Miqueias havia corrupção no poder judiciário, entre os juízes. Nos dias de Miqueias, até mesmo a religião era corrompida. Os políticos não tinham escrúpulos, os tribunais estavam ocupados por homens corruptos, que eram aliados dos ricos, a lei não era cumprida, os pobres eram oprimidos, os camponeses perdiam suas terras, suas casas, perdiam até mesmo a sua liberdade. Os mais humildes perdiam a vez, a voz e até a vida. E, como eu disse, até mesmo a religião era corrompida. Os sacerdotes, eles eram aliados dos juízes e dos políticos corruptos, beneficiando-se de toda essa maldade, toda essa corrupção. Parece até que a gente está falando de Brasil e Brasília de 2022, né? Mas não, aqui era Jerusalém de 700 anos antes de Cristo. Parece que não mudou nada, não é verdade? E diante desse quadro, Miqueias, o rapaz chamado por Deus para ser profeta, corajosamente anunciou à cidade de Jerusalém e a todo o povo judeu o juízo de Deus. Deus não estava nem um pouco satisfeito com aquela situação. Deus não estava nem um pouco satisfeito com a corrupção que tomava os altos escalões do governo, os altos escalões dos tribunais e até mesmo dentro da igreja.
E quando você olha para todo o livro de Miqueias, é isso que você vê, a mensagem de Deus como juiz. Porém, a justiça ela não vem sozinha. Miqueias também anuncia misericórdia. Quando você lê todo o livro de Miqueias, é um livro pequeno, você vai ver que a mensagem de Miqueias ela alterna juízo e misericórdia. Ou seja, Deus ia sim castigar o seu povo desobediente através dos assírios e dos babilônicos, mas depois os traria de volta à sua terra. Deus transformaria o seu povo, perdoando os seus pecados e restaurando a paz. Por isso que Miqueias é tão fascinante. Nós vemos um Deus que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. E o capítulo 5 ele nos mostra exatamente isso. Olha como que o capítulo 5 começa. O versículo 1 vai dizer o seguinte: agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Miqueias começa falando a respeito da capital, Jerusalém, e ele chama Jerusalém de filha de tropas. Quando você olha para a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 25, 2 Reis 25 nos narra Nabucodonosor com as suas tropas cercando a cidade de Jerusalém. Jerusalém ficou cercada ali pelos babilônicos durante 17 meses. E depois, no final desses 17 meses, a comida de Jerusalém acabou, os suprimentos acabaram. E aí os babilônicos, com as suas tropas, finalmente invadiram Jerusalém, tomaram conta da cidade, levaram cativos os moradores de Jerusalém. O rei que estava no trono, Zedequias, ele presenciou a morte dos seus filhos, os babilônicos mataram os seus filhos diante dos seus olhos, e depois disso eles furaram os olhos de Zedequias. Que triste fim para a cidade de Deus e também para o seu rei descendente de Davi. Mas, meus irmãos, como eu disse, Miqueias, ele não traz apenas juízo, ele também traz misericórdia. E é essa misericórdia que a gente vê a partir do versículo 2, que é o versículo que nós lemos. Essa mensagem de misericórdia vai falar a respeito daquele que Deus havia prometido lá no jardim do Éden, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça do descendente da serpente. E como eu falei, a história da redenção, ela é progressiva, a revelação ela é progressiva, é uma cortina que vai se abrindo e à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai conhecendo cada vez mais detalhes acerca do nosso Salvador. E aqui nesse único versículo, versículo 2, Miqueias ele nos traz mais 3 detalhes, mais 3 características a respeito daquele que viria e que já veio para nos salvar. Em primeiro lugar, Miqueias ele vai falar a respeito da humildade do Messias. Olha o versículo 2 novamente. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Bom, ficamos sabendo que o Messias, o Cristo, o ungido, são 3 palavras que são sinônimas, né? Messias é hebraico, Cristo é grego e ungido é português. O eleito de Deus, o descendente da mulher, ele nasceria em Belém Efrata. E quando se fala de Belém, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Davi? Davi nasceu em Belém. Davi vivia em Belém, sua família era uma família que morava em Belém. O profeta Samuel, certa vez, foi enviado por Deus até a cidade de Belém, e lá ele foi a uma casa de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Esses filhos eram homens fortes, homens poderosos, soldados do exército de Israel, exceto o caçula.
O caçula era um menino, talvez um adolescente, que a Bíblia diz que ele era ruivo de belos olhos. Nem o pai dele se lembrava dele. Ele era um simples pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai, como eu acabei de dizer. Mas a Bíblia diz que quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se apossou dele. E ele, então, se tornou o maior rei que Israel já teve. E aí, meus irmãos, certa vez, quando Davi teve a ideia de edificar uma casa para Deus, porque Davi morava num palácio feito de cedros, e ele olhou para a casa de Deus e viu que a casa de Deus, a arca da aliança, ficava numa tenda, num tabernáculo. Através do profeta Natã, Deus disse para Davi o seguinte: quem você pensa que é, Davi? Eu te tirei de trás das malhadas das ovelhas. Você era um pastorzinho de nada. E te coloquei sobre o trono de Israel. Queridos irmãos, Davi então respondeu o seguinte, em 2 Samuel 7,18: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi não era nada. Davi era um simples e esquecido pastor de ovelhas, o caçula de 8 irmãos, que morava numa cidadezinha pequena chamada Belém. Porém, 1000 anos depois de Davi, pela providência de Deus, o imperador do maior império que existia na terra, Império Romano, o imperador César Augusto, ele publicou um decreto que mandava todos os moradores do império a recensear-se na sua cidade natal. E havia um casal que morava em Nazaré. Mas esse casal não era de Nazaré. Nazaré ficava ao norte de Israel. Mas aquele casal era natural de uma cidadezinha chamada Belém, no sul. E a esposa estava grávida. E eles tiveram que fazer uma viagem longa, cansativa, até a cidade que eles haviam nascido, a cidade da família deles, a cidade de Davi, Belém. E, queridos irmãos, quando eles chegaram nessa cidade, mesmo depois daquela viagem cansativa, não havia lugar para eles, para aquela família, em uma hospedagem. Num lugar inapropriado, simples, depois de uma viagem cansativa, talvez próximo a animais, depois de todo aquele cansaço, naquela simplicidade, aquela jovem mãe deu à luz ao seu filho primogênito. E ela, depois de ter limpo e enfaixado o seu filho, não colocou ele num berço de ouro ou num berço nem mesmo de madeira, mas numa manjedoura. Queridos irmãos, a simplicidade do nascimento de Cristo nos impressiona. A gente fica impressionado quando a gente lê os evangelhos e vê como foi o nascimento de Cristo, como foi simples, como foi humilde, como a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador era uma mulher simples, uma jovem. Mas apesar de toda essa simplicidade que havia ali, não muito longe, apareceu no céu uma multidão da milícia celestial que dizia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra àquele a quem Ele quer bem. E quem viu esse grande coral no céu? Quem viu essa multidão do exército de Deus nos céus? Pastores de ovelhas, colegas de Davi, homens simples que guardavam as ovelhas à noite nos campos. E eles tiveram essa visão magnífica, maravilhosa, e eles disseram: vamos até Belém, vamos correr até lá para a gente ver o Salvador. O que eles viram? Eles chegaram, viram um casal humilde, um lugar simples e um menino deitado num berço de palha.
Tamanha simplicidade que havia naquele lugar. Mas, meus irmãos, vamos continuar imaginando. Pense que esse menino cresceu. Esse menino se tornou um homem. Ele pisou o mesmo pó que nós pisamos. Ele teve as mesmas angústias que nós temos. Ele sofreu as mesmas intempéries que nós sofremos, mas sem pecado. Ele entrou em Jerusalém humilde, montado em um jumento, e 6 dias depois ele foi crucificado como um maldito pelos nossos pecados, sendo até mesmo desamparado pelo seu Pai. É incrível, meus irmãos, que Jesus Cristo mostra para nós, através da sua encarnação, do seu nascimento, sua vida e sua morte, o que é ser humilde, o que é ser alguém que não é nada. Aquele que é tudo se fez nada, aquele que é rico se fez pobre por nós. E cá entre nós, vamos ser sinceros, naturalmente nós não somos assim. Naturalmente nós somos pessoas soberbas. Naturalmente a gente se acha, a gente pensa que é alguma coisa, a gente pensa que merece alguma coisa, a gente pensa que tem direito a alguma coisa, a gente pensa além de nós mesmos. Mas aquele que é o dono de tudo se tornou nada por amor a nós. E Jesus nos chama a fazer a mesma coisa. Ele nos chama a carregar a nossa cruz, a sermos humildes de espírito. Ele nos chama a morrer. Pensa comigo, Ele chama você para morrer, a carregar a sua cruz e entregar a sua vida em amor a Ele. Ele disse o seguinte em Mateus 23:12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E aos humildes de espírito Ele diz que será o reino dos céus. Bom, irmãos, essa é a primeira lição que Miqueias nos traz. Ele, o Salvador, seria e é humilde. Mas Miqueias nos traz ainda uma segunda. Ele diz que o Messias seria rei. Aí nós vemos a segunda lição, que é a majestade do Messias. Olha novamente para Miqueias 5:2. De ti, de Belém Efrata, pequena Belém Efrata, me sairá o que há de reinar em Israel, o que há de reinar em Israel, até aqui por enquanto. Irmãos, Deus disse a Davi que quando terminassem os seus dias, o seu descendente seria responsável por construir, estabelecer o templo. O templo de Deus, a igreja de Deus. Deus disse a Davi que o descendente de Davi edificaria uma casa e um trono para ele. Isso se cumpriu primeiramente no filho de Davi, diretamente, Salomão. Salomão construiu o templo, um suntuoso templo. Então, de fato, Salomão, filho de Davi, construiu a casa de Deus. Mas aquela casa foi destruída pelos babilônicos. Aquela casa, aquele templo, era apenas uma sombra de algo que viria depois. O filho de Davi, Salomão, apenas era uma sombra de alguém que viria depois. O filho de Davi, de quem realmente Deus estava falando, era o seu filho Jesus. Jesus, o filho de Davi, que assentaria-se no trono de Davi, seu pai. Você se lembra quem foi o último descendente de Davi que se assentou no trono? Nós falamos agora há pouco, Zedequias. Só que Zedequias foi um homem pecador, um homem que se afastou de Deus, um homem idólatra, que levou o povo à idolatria. Zedequias foi tirado por Nabucodonosor do seu trono e nunca mais voltou. Jesus não. Jesus é aquele que há de reinar em Israel, disse Miqueias, e de lá do seu trono nunca mais sairia. A gente não gosta ou a gente não costuma ler genealogias,
Quando você pega Mateus, por exemplo, logo no início de Mateus, o que você tem lá? Genealogia de Jesus Cristo. Interessante uma coisa, que Mateus, ele escreveu o seu evangelho para mostrar aos judeus que Jesus era o rei, o Messias esperado, que Miqueias disse que havia de reinar em Israel. E quando você olha para Mateus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, que é a genealogia de Jesus, a genealogia começa com quem? Com Abraão. Ou seja, Mateus estava mostrando para os judeus que Jesus era um judeu também, era um filho de Abraão. Mas se você continuar a leitura, você vai chegar em Davi. Ou seja, Jesus descendia de Davi. E depois de Davi, se você continuar a leitura, você vai ver todos os reis de Judá. Ou seja, Jesus tinha sangue real, sangue majestoso. Jesus era da família, da dinastia de Davi. Você lembra que o anjo chamou José de filho de Davi? Então, queridos irmãos, de fato, o anjo Gabriel, quando ele anunciou a Maria que ela daria à luz, ele disse o seguinte para Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E aí ele nasce. E aí uns magos do Oriente, que não eram judeus, eles vão seguindo uma estrela no céu, e eles entendiam que aquela estrela apontava para o rei recém-nascido. E onde que os reis nascem? Em palácios. E eles foram até Jerusalém. E eles foram até o palácio de Herodes. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes ficou louco. Ele já era um louco, é verdade. Então, a estrela continua guiando os magos. Só que não até Jerusalém, não até um palácio, mas como a gente falou, a uma casa. Ao contrário do que enganosamente os presépios mostram, né? Você olha para presépio, você vê os magos lá numa estrebaria. A Bíblia vai falar lá em Mateus 2 que foi numa casa. E eles chegam lá, veem Maria, sua mãe, e o menino ali junto com eles. E o que esses homens fizeram? A Bíblia diz lá em Mateus 2 que eles se prostraram e eles adoraram o rei, dando a ele 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sabendo que Jesus é rei, você se submete ao rei? Sim, porque ele reina. Ele reina sobre você, sobre nós, sobre tudo. Mesmo que você não goste, mesmo que você não se lembre, mesmo que você não faça questão disso. Mas eu pergunto de novo, você se submete à vontade do rei, à lei, aos decretos do rei? Qual é a sua atitude diante do rei? Sua atitude é igual a dos magos, de adoração ao rei? Ou a sua atitude é igual a de Herodes, que quer matá-lo? Não fisicamente, porque hoje é impossível fazer isso, mas no seu coração. Você não se lembra dele, você vive a sua vida como se ele não existisse. É assim que Herodes fez. Eu não quero que ele exista. E algumas pessoas vivem a vida como se Jesus não existisse. Mas ele está lá no trono, reinando, governando sobre toda a terra. Será que a sua postura diante do rei é a postura das multidões de Jerusalém, que quando viram ele entrando montado no jumento, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor? Isso no domingo. Na sexta eles gritavam: fora, fora, crucifica, nós não temos rei senão César. E é incrível, meus irmãos, que algumas pessoas são assim. Dizem amar Jesus, dizem Hosana, louvam, mas no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, não querem saber do Senhor governando as suas vidas.
mas Ele é o Rei. Ele não é apenas o Rei dos judeus, conforme aquela placa que Pilatos colocou no topo da cruz, mas Ele é o Rei do mundo, Ele é o Rei do universo, Ele é o Rei dos reis. Não aquele rei nascido em berço de ouro. Seu reino não é deste mundo, ele disse para Pilatos, mas Ele reina sobre tudo. E mesmo que você não aceite, Ele reina sobre você também. Ele governa a sua vida. Agora, se você é um cristão de verdade, isso é um grande alívio, isso é uma grande alegria, porque se você sabe que este rei cuida de você, você sabe que este rei, ele governa cada passo que você dá, cada pensamento, cada dia da sua vida. Mas esse rei, ele não se limita aos dias desta vida. E a terceira e última lição, ou a terceira e última característica que Miqueias nos dá do Messias, a eternidade do Messias. Vamos voltar para Miqueias 5:2. Vamos ler novamente todo o versículo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Agora presta atenção no final. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, de fato, o rei Jesus, ele nasceu em Belém, do ventre de Maria, mas ele não passou a existir quando ele foi concebido ali. E Jesus também não era simplesmente o tataraneto de Davi. Não era só isso. Era muito mais do que isso. Esse rei é o eterno Criador. Que Miqueias diz aqui, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O apóstolo João ele escreveu o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, João, diferentemente de Mateus e de Lucas, que nos narram detalhes da encarnação, João ele é direto. No princípio era o Verbo, ponto. E ele estava com Deus, ele era Deus, e ele criou todas as coisas. Ele já existia. E Jesus ainda disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, meus irmãos, o Messias, ele não está preso a tempos ou eras. Ele não é como nós estamos presos a calendários. Se você for no comércio nessa época do ano, você vai ganhar calendário, folhinha, o que a gente chamava de folhinha, aqueles maiores, né? O relógio passa para nós, os ponteiros eles giram para nós. O tempo é o nosso inimigo, porque com o passar do tempo a gente envelhece, nosso corpo ele começa a adoecer e o tempo ele se esvai como a areia que cai de uma ampulheta. Mas Jesus não. Com Deus é diferente. Deus não vive no tempo. Deus decretou todas as coisas quando não existia tempo ainda. E antes de haver tempo, Deus nos escolheu. Diz lá em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Antes de haver tempo, João vai nos dizer lá em Apocalipse 13:8, nossos nomes foram escritos no livro da vida. Você já pensou nisso? Não havia relógio, não havia calendário, não havia tempo. Lá na eternidade, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Lá na eternidade, o mesmo versículo Apocalipse 13:8 diz que antes de haver tempo, o Cordeiro já havia sido morto. Não existia tempo, mas Jesus já estava morto nos planos de Deus. Seu nome já estava no livro da vida, nos planos de Deus, nos decretos eternos de Deus. Veja como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele não agiu como uma reação à queda. E agora, homem e mulher comeram do fruto proibido, comeram da árvore que não deveriam comer.
Vamos fazer uma reunião aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente faz? Alguém tem que morrer, filho, vai lá e morre pelos meus eleitos. Não. Antes de haver tempo, tudo já havia sido escrito. Cada dia das nossas vidas já havia sido escrito e determinado. Mas veja como Deus é bom. Deus, ele é transcendente, ou seja, ele está acima de todas as coisas, inclusive do tempo. Mas Deus também, ele é imanente, ou seja, ele se inclina a nós. Ele age no tempo. E na plenitude dos tempos, ou seja, no ponto exato da história, ele veio. Ele veio a esse mundo, ele se tornou um de nós, humilde, como nós já falamos. Viveu neste tempo. Ele foi um bebê nos braços de Maria, ele teve 12 anos, ensinando teologia aos doutores do templo. Com 30, mais ou menos, ele começou o seu ministério e 3 anos depois, ele morreu. O tempo acabou para ele nesse mundo, com cerca de 33 anos. Mas o tempo não foi capaz de destruir a existência dele, de forma alguma. Meus irmãos, ele é eterno, ele ressuscitou, ele voltou para o céu e ele voltará para essa terra para reinar eternamente. Mas o que é o tempo para ele? Olha o que Moisés escreveu: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Outro salmista: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome de geração em geração. Salmo 102, 12. Pedro nos lembra: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3, 8. Para ele tempo não é nada. A gente fica preocupado com o tempo, né? Para Deus o tempo não é nada. Mas, meus irmãos, como eu disse, um dia o tempo vai acabar. Vai chegar o último dia. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 19 que no último dia ele vai rasgar os céus montado em um cavalo branco. Diz aqui, Apocalipse 19, versículos 11 a 15: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Olha o rei aí, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, olhe para esse quadro todo que Miqueias nos mostra em apenas um versículo. Aquele que foi rico, aquele que é rico, se fez pobre. Aquele que é rei, se fez servo. Ele nasceu, viveu e morreu no tempo. E por que ele fez isso? Por que Jesus, o Filho de Deus, fez essas coisas? Volte seus olhos para Miqueias capítulo 5. Vamos nos versículos 4 e também a primeira parte do 5. Diz assim, Miqueias 4, 4 e o 5, primeira parte: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele te ama. Porque ele veio para cuidar de você, para te dar paz com Deus. Irmãos, quando a gente olha para o Natal, não tem como não ver o amor de Deus por nós. Ele veio para pastorear o seu povo, para restaurar o seu povo, para perdoar o seu povo, para dar paz ao seu povo. É claro que essa profecia ela se cumpriu primeiro com esse povo aqui.
Os judeus, que depois que foram enviados para a Babilônia, para o cativeiro, 70 anos depois, o próprio Deus os trouxe de volta à terra deles, a Jerusalém. Mas aquilo apontava, aquilo era uma sombra, meus irmãos, para tudo aquilo que Jesus faria e fez de fato por nós. Jesus nos tirou dos nossos pecados, Jesus nos tirou da morte, nos deu vida, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz maravilhosa. Tudo isso por amor a nós. Por isso, meus irmãos, nesse Natal lembre-se disso, mas lembre-se de algo que vai além. Assim como a profecia de Miqueias era uma sombra da manjedoura, a manjedoura também era uma sombra da cruz. De nada adiantaria o Natal se não houvesse a cruz. De nada adiantaria a manjedoura se não houvesse o Calvário. Você e eu vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. E a gente vai se lembrar disso. A gente vai se lembrar do sacrifício, da morte. A gente não gosta de falar de morte, né? A gente não gosta de falar de sangue, não é verdade? Mas pela morte de Jesus, a gente tem vida. O sangue derramado dele perdoou os nossos pecados. Nós vamos, antes disso, é verdade, receber mais 2 novos membros comungantes na nossa igreja, que pela primeira vez hoje terão o privilégio de participar dessa mesa. A mesa que aponta o último dia, o dia da vitória do Rei, que a gente leu lá em Apocalipse 19. Essas irmãs creram nisso, creem nisso, e creio que nós também cremos nisso. Então almeja a volta do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Assim como aqueles irmãos do passado aguardavam a vinda do Rei eterno, aguarde no seu coração, anseie no seu coração a sua volta, para juntos reinarmos para todo sempre. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.